Olá, boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais uma live aqui do Instituto Barini. É um prazer a gente poder iniciar este ano de 2023. Esse início de ano me dá uma boa expectativa. Vamos esperar um pouquinho para que mais pessoas possam iniciar as suas participações. Eu quero pedir para que vocês, na medida que tenham perguntas a respeito do que a gente vai conversar, que vocês, por favor, enviem suas perguntas, que a gente possa, então, trazer alguma informação, alguma novidade, algo que possa interessar a todos. Eu quero lembrar também que o Instituto Barini, né, é uma união de médicos, clínicas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, todos interessados na saúde da mulher e na saúde em geral, né? Algo que nós vemos com muito bons olhos, que seria, então, a perspectiva de ter uma vida saudável, de ter uma vida positiva, né? E todas as repercussões positivas que isso nos traz. Então, o início de ano, para mim, sempre é um início, uma sensação de revigorar, né? É uma sensação do renascer, é uma sensação da transformação, né? São várias coisas positivas que a gente vivencia, né? Nesse comecinho de ano, e isso nos dá sempre uma sensação gostosa de que, né, das realizações que a gente tem a ter pela frente, né, de tudo aquilo que a gente tem expectativa que venha a acontecer e de tudo que a gente pode se programar para conseguir chegar naqueles objetivos que a gente tem, né? Não são só aqueles objetivos, né, que a gente programa resoluções de ano novo, ao contrário, acho que existem construções de vida, né, que a gente tem pela frente e que é um bom momento, né, para a gente poder repensar e dar início às atividades específicas, né? As coisas que a gente realmente tem interesse em buscar, tem interesse em almejar, e para a gente partir então para essa nova fase, que pode ser eventualmente alguma coisa ligada ao aumento da família, né? À criação, né? Ou desenvolvimento da família, né? O crescimento da família, né? Então com esse olhar que a gente começa esse ano, né? E eu quero dar boas-vindas a todos vocês que já entraram aqui na sala, né, do nosso perfil. É sempre um prazer poder conversar com todos vocês, e eu vou tentar falar um pouco aqui, antes de que venha alguma pergunta sobre a fertilização in vitro, né, sobre engravidar, né? Se é um bom ano para engravidar? Bom, para mim eu acho que é. Todo ano sempre é um bom ano para engravidar, mas eu estou vendo esse ano como um ano assim, mais positivo, né? Acho que é um ano de mudanças. A gente está tendo mudanças na nossa vida política, na nossa vida social. Nós estamos vendo modificações acontecendo, né? De uma maneira rápida, de uma maneira positiva, né? Coisas de impacto que mexeram com a sociedade. E mexem, repercutem, né, naquilo que a gente sente, né, como brasileiro, como pertencente a essa sociedade, e como é que a gente se programa, como é que isso aí tem impacto também na nossa expectativa de formar uma família, né, e aonde a gente vai, em que sociedade que a gente vai introduzir essa nova família, né, em que núcleo familiar que a gente vai criar esses novos filhos. Então essas coisas todas que me fizeram pensar esse início de ano, e eu tenho então essa boa sensação para transmitir para vocês a respeito dessa nova jornada que a gente está começando. E é sempre interessante falar sobre a nova jornada que é para muita gente que está querendo engravidar, né? E está com dificuldade para engravidar. Está buscando alguma alternativa, está buscando alguma razão pela qual não está conseguindo engravidar. Então existe toda uma expectativa, né, de coisas que as pessoas buscam e fazem ao longo da sua trajetória, né? Até a gente postou aí um videozinho que fala um pouco de uma coisa muito interessante que eu vivenciei no final do ano passado. Eu fiz uma viagem rápida
Portugal, eu junto com minha mulher e alguns amigos, e a gente passou por um lugar onde tinha o que a gente chama de menhirs, né? Que são essas pedras enormes que os nossos antepassados espalharam pelo mundo, e em alguns lugares a gente encontra isso até hoje, e o grande desafio é saber como é que essas pessoas conseguiram colocar essas pedras em pé, nas posições tão específicas que elas conseguiram colocar, e as relações que isso tem com o sol, com tudo, e sempre fica aquela sensação também, especialmente nesse lugar que a gente foi, que tem algo voltado especialmente para a fertilidade, não só... Primeiro se pensava também na fertilidade não só de nós como seres humanos, mas também na fertilidade do solo, na plantação, né, na criação das coisas que, né, nos trariam alimentos. E o que era legal desses menhires que a gente visitou, é um falo muito enorme, né, bonito, né, e a ideia é que as pessoas deveriam tocar nesses falos para poder receber uma energia positiva que pudesse melhorar a sua fertilidade. E bem próximo desse falo existia uma outra gruta enorme, natural, uma pedra, e era a expectativa também que as pessoas tinham na época que se elas dormissem naquela gruta, elas teriam um aumento da sua fertilidade, né? Claro que são coisas que hoje em dia existe muita coisa ainda de lenda, de história, de coisas que as pessoas utilizam, tomam, chás e etc, etc, que será que tem algum aumento da fertilidade? Pode ser que sim, né? Pode ser que isso traga algum benefício, mas pelo menos a gente tem visto que, na maioria das vezes, essas coisas não trazem malefício algum, elas provavelmente mobilizam alguma energia positiva dentro das pessoas, dentro dos casais, e isso talvez possa ter alguma sinalização em termos de melhorar a fertilidade, de melhorar aquele momento do casal, e isso trazer alguma coisa de positivo para a gravidez. Vamos falar então sobre a busca, né, de uma gravidez, né? Como é que é o processo, né? Como é que os casais começam a se preocupar em relação à dificuldade de estar ou não engravidando, né? Geralmente as pessoas que estão planejando gravidez, né, não são aquelas gestações que acontecem ao longo de acidentes de percurso, mas sim aqueles grupos de pessoas que estão realmente buscando uma gestação, e que passado um determinado tempo elas começam a perceber que está demorando um pouco demais. Mas também, quanto que é demorar demais? Qual que é o tempo que a gente tem que, né, imaginar que as pessoas deveriam engravidar? Nós costumamos dizer o seguinte: se você pegar 100 casais no começo de um ano e disser para esses casais, olha, vocês podem manter a vida sexual ativa e nós vamos ver no final de um ano quantos de vocês vão ter engravidado. Em média, estatisticamente, a gente sabe que 80 desses 100 casais vão estar grávidos no final de um ano, né? Ao longo desse ano inteiro, né? Mais ou menos a expectativa que se tem é de em torno de 20% a 25% de chance de gravidez por ciclo espontâneo. De tal maneira que aí, mais ou menos os 80% das pessoas teriam engravidado. E a gente vai falar para esses 20 que sobraram, olha, vocês continuam namorando aí, vamos tentando, vamos tocando em frente e vamos ver o que acontece. A expectativa é que pelo menos mais 10 desses casais engravidem. E vai sobrar uma porção aí de uns 10 casais que vão precisar de algum tipo de ajuda para conseguir engravidar, né? Então, são esses casais que a gente vai buscar entender quando que eles deveriam buscar para conseguir engravidar. Então, em geral, pelo menos um ano de tentativa sem algum tipo de ajuda a gente deveria ter para pensar numa dificuldade de gravidez. Claro que isso é válido também quando a gente separa por idade, né? Especialmente aquelas mulheres que tiverem mais de 35 anos, a gente fala, é melhor não esperar muito mais do que 6 meses, porque esse tempo já começa a ser importante, e esse final aí, então, de tempo, né, de vida fértil, ele pode começar de repente correr muito depressa e a gente acaba perdendo períodos importantes com maior chance de acontecer uma gravidez, né? Passado a isso, aí a gente começa a fazer uma série de investigações para saber tanto do homem quanto da mulher. Sempre importante lembrar que o homem é fundamental nessa investigação, e precisa ser feita uma investigação
muito aprofundada da qualidade do sêmen, né? Não é qualquer espermograma, como a gente costuma dizer, tem que ser um espermograma feito por um laboratório que tem alguma prática, alguma capacitação específica na investigação da infertilidade, né? Buscar saber como é que está aquela morfologia de Kruger, como é que está a fragmentação do DNA e assim por diante. E para a mulher a gente sempre foca, inicialmente, saber qual é a reserva ovariana que essa paciente tem, que é para dar uma ideia de quanto tempo que a gente tem de vida fértil pela frente, especialmente, e qualquer a perspectiva de resposta que essa pessoa vai ter frente a um tratamento. E aí, depois disso é que a gente começa então a fazer as outras investigações mais específicas para saber se existe alguma dificuldade de permeabilidade das trompas, se existe algo ligado também à dificuldade da ovulação, antes de chegar na necessidade de uma fertilização. E aí, se a gente define que tem uma necessidade de fertilização, a gente precisa também ser um pouco mais cuidadoso, e não é simplesmente ir lá fazer a FIV, né, pegar o óvulo, pegar o espermatozoide, juntar e colocar dentro do útero e acabou. Não, não é assim, né? Tem coisas muito mais significativas que precisam acontecer, que passam por uma avaliação do estado nutricional, do estado de qualidade de vida, né, do estado emocional dessa paciente, para ela poder enfrentar um processo que é um processo pesado, é um processo que demanda muito emocionalmente, porque existe um investimento emocional muito grande, né, do casal, e especialmente da mulher, que a gente fala que o investimento financeiro é grande, porque a gente sabe que a fertilização in vitro é um processo que tem um custo significativo, mas o investimento emocional, eu digo sempre que não tem medida, ele é incomensurável, né? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sugere para um casal que ele tem que fazer uma fertilização, que a gente tenha certeza que aquela é a melhor opção para o casal. E além de fazer essa avaliação toda que a gente já comentou, eu costumo caminhar um pouco mais nessa avaliação, né? Até alguém já me perguntou aqui a importância da investigação das células NK na FIV, né? Qual que é a importância disso? Veja, quando a gente fala de um processo gestacional fisiológico, seja ele na fertilização in vitro ou não, existe uma interação do sistema imunológico da mulher com o embrião, com a placenta e com o embrião. E a gente tem que lembrar que o embrião, ele não é totalmente igual à mãe, ele é parcialmente igual à mulher, né? E algumas vezes hoje em dia a gente está lidando até com embriões completamente diferentes quando a gente fala num procedimento de ovo-doação. Mas pensando só por enquanto numa gestação, vamos dizer, fisiológica. Nesse processo de interação, quando o sistema imunológico percebe que dentro do útero da mulher está presente uma estrutura celular, um conjunto de células que tem características genéticas diferentes dela, a tendência do organismo é querer impedir essa progressão da gravidez. E por que tentar impedir a progressão? Porque justamente é como se o sistema percebesse que tem alguém tentando invadir o sistema. E é como se a mulher percebesse que assim, nossa, o que será que vai acontecer se essas células tomarem conta do meu corpo, né? Então ele tenta frear essa invasão. E na medida em que tenta frear, existe essa resposta que a gente chama então de inflamatória. Toda gravidez ela cursa com o início de uma resposta inflamatória, né? Muito bem. E depois, o que acontece? Depois acontece que a mulher, quer dizer, o sistema imunológico percebe que dentro dela tem uma gravidez, existem sinalizações específicas para isso, e quando ela percebe que acontece essa percepção da gravidez, existe um processo então de adaptação imunológica para a gravidez, e que a resposta inicial, que era inflamatória, passa a ser anti-inflamatória. E isso é fundamental para a gravidez progredir. Se não houver esse shift, essa mudança do padrão de resposta, a gravidez não vai para frente. Por quê? Porque a resposta inflamatória produz uma substância chamada TNF, ou fator de necrose tumoral, e esse TNF ele é responsável por impedir a duplicação celular. Vocês podem imaginar o que isso significa para uma gravidez que está naquela fase de processo de multiplicação celular, né, super apressada para conseguir produzir uma nova vida. Então,
Por que é importante essa avaliação das células NK? Porque nós observamos que há um grupo de mulheres que tendem a ter essa resposta inicial, esse primeiro contato com a gravidez, com uma qualidade, né, e uma intensidade de resposta muito forte. Né? Nós chamamos essa intensidade maior de uma hiperatividade das suas células NK. NK, lembra vocês, quem não está habituado, significa natural killers, né? Assassinas naturais, que são células que nós temos no nosso corpo que têm essa função e esse papel. São células que nos defendem do meio ambiente. Qualquer coisa estranha que entre em contato com a gente, ou até células nossas que estejam tendo uma transformação para alguma coisa, como um câncer, por exemplo, são as células NK que vão lá e tiram essas células da circulação. Então, nós precisamos saber qual que é o tipo, né, qual que é o padrão de comportamento das células do sistema imunológico dessa paciente, justamente para favorecer uma melhor resposta na medida em que a gente vai transferir embriões para ela, para que ela tenha uma interação com essa gravidez que não seja prejudicial para o bebê. E é por isso que, então, essa avaliação da atividade das células NK é muito interessante. Claro que quando a gente fala em avaliar a atividade das células NK, nós não temos uma gravidez da paciente. Então, o que nós fazemos? A gente imita esse processo, colhendo uma amostra de sangue da paciente, separando as células de defesa e colocando numa cultura de células placentárias que são mantidas em laboratório. E aí, essa avaliação desse comportamento celular lá no laboratório vai me dar a ideia de como é que a mulher vai responder quando ela estiver grávida. E eu posso, então, sugerir uma série de abordagens de medicamentos e de substâncias que modulem essa resposta e que a gente consiga, então, com que ela tenha um comportamento menos agressivo. É importante que exista alguma atividade inflamatória, mas ela não pode ser intensa. Nós não podemos também ficar com nenhuma atividade inflamatória, porque isso é ruim. Isso impede uma progressão da gravidez também. Então, alguma atividade inflamatória é fundamental. E com essa modulação da resposta inflamatória, a gente consegue, eventualmente, uma melhor resposta, tanto em taxa de gravidez como de evolução da gestação. Isso vale não só para mulheres que têm perdas gestacionais repetidas, né, o chamado aborto habitual, o aborto recorrente, mas também aquelas mulheres que já nos procuram com uma série de transferências embrionárias prévias sem um sucesso devido. E é por isso, então, que a gente tem esse perfil de buscar sempre uma questão na área imunológica para tentar ajudar essas pacientes a conseguirem almejar uma gravidez, né? Alguém me perguntou aqui qual é o nome desse exame para retirar células NK e colocar com placenta. O nome desse exame que eu acabei de escrever agora, Mayra, chama-se teste da atividade das células NK. Esse teste é um teste que é feito num laboratório aqui de Campinas, é um laboratório chamado Solute, um laboratório onde a gente trouxe essa técnica dos Estados Unidos e pediu para que ela fosse desenvolvida aqui, e é lá que a gente então encaminha as nossas pacientes para fazerem o exame. Esse laboratório é um laboratório de referência e ele recebe então material colhido em outros laboratórios, né? Então você poderia entrar em contato direto com eles, ou se quiser entrar em contato com o nosso instituto, e a gente poderia então encaminhar você para fazer esse tipo de avaliação, né? E alguém está me perguntando assim, bom, se eu identificar que eu tenho um problema com as minhas células NK e eu fizer o tratamento que a gente preconiza, que geralmente é feito através de uma substância chamada intralipid, basicamente, e algumas mulheres, além do intralipid, a gente vai associar outras medicações quando não consegue uma resposta adequada ao intralipid, e a gente avalia esse tipo de resposta através de um exame que se chama perfil das citocinas, né? Esse perfil vai me dizer como é que está o balanço dessa resposta inflamatória e anti-inflamatória. Então, passada uma gestação que a paciente tenha sido submetida ao tratamento, ela vai precisar fazer o tratamento na gestação seguinte? Muitas mulheres sim, mas não todas. E a gente consegue dizer isso repetindo o exame da atividade das células NK antes que ela engravide novamente, né? E aí nós vamos conseguir com isso definir se houve uma mudança, porque o padrão imunológico pode se modificar,
de uma gestação para outra. A gente tem uma série de pacientes que conseguiram engravidar, têm uma gestação completamente normal e a partir daí não conseguem mais manter uma gestação e o que nós encontramos na maioria das vezes é algo ligado a essa mudança do comportamento do sistema imunológico, né? Então deixa eu dar mais uma olhadinha nas perguntas aqui. Então eu já respondi essa questão de se isso se mantém de uma gravidez para outra, né? E aí, uma vez controlada as células NK, qual que é o próximo passo? Alguém me pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela. Não tem nome, é uma conta comercial. Mas enfim, o que a gente identifica então, depois que a gente tem esse controle da atividade das células NK, claro que o próximo passo é a própria transferência embrionária e a manutenção do processo terapêutico durante a gravidez. Então, nós preparamos o endométrio, preparamos o sistema imunológico antes de transferir o embrião, transfere o embrião e a gente mantém esse tratamento até que a paciente atinja a 20ª semana de gravidez, que é quando a gente tem certeza que já está estabelecida uma boa relação. Eu brinco que é quando o sistema imunológico já assinou um armistício com a placenta e com o bebê, e aí a gravidez vai ter condições de continuar daí para frente, né? Vamos ver se alguém me perguntou aqui se a tiroidite de Hashimoto é prejudicial para a FIV. Olha, a tiroidite de Hashimoto é uma doença que tem uma evolução muito prolongada, né? Existe um período em que algumas mulheres produzem os anticorpos, que são chamados anticorpos antitireoide, que pode ser um anticorpo antiperoxidase ou anticorpo antitireoglobulina, e esses anticorpos podem ficar muito tempo sem provocar nenhuma reação, e eventualmente pode acontecer de se iniciar um processo de agressão imunológica, ou seja, esse anticorpo ataca lá a célula da tireoide, promove uma reação inflamatória na tireoide, e isso vai lentamente modificando a capacidade funcional da tireoide. A gente fala assim, vai destruindo a tireoide. A longo prazo é isso que pode acontecer. A tiroidite de Hashimoto leva a uma perda da função da tireoide e a pessoa que tem essa perda de função vai precisar passar a viver com reposição desse hormônio daí para frente. Então, existia muita dúvida se o fato da mulher ser portadora da tiroidite, se isso levaria a algum comprometimento negativo para o desenvolvimento da gravidez, né? Então, houve um período em que se acreditava que esses anticorpos, esses autoanticorpos que estavam sendo produzidos, poderiam ter um comportamento de ter uma reação cruzada com células da placenta e provocar uma reação inflamatória na placenta. Existe uma linha ainda de um grupo de médicos que acredita nesse evento e até sugere o uso de medicação. Nós não partilhamos mais desse tipo de comportamento. A gente, durante um tempo, até usou a corticoterapia como uma forma de, teoricamente, prevenir essa possível agressão autoimune, mas nós valorizamos hoje muito mais o comportamento do sistema imunológico como um todo a partir dessa função das células NK e não tanto com essa interação dessa autoimunidade. Quando a pessoa tem uma doença autoimune, aí a coisa é diferente. O que eu quero dizer uma doença autoimune? Não estou dizendo que a tireoidite não é uma doença autoimune, ela é uma doença autoimune. Só que a tireoidite, o que tem mais importante é saber se a tireoide está funcionando bem ou não. Porque se ela tiver com uma má função, especialmente com hipotireoidismo, aí nós vamos precisar repor o hormônio, e se a mulher já for usuária desse hormônio e engravidar, a gente vai muito provavelmente, e quase que certamente, precisar aumentar a dose do hormônio que ela toma. Porque a gravidez ela tem uma necessidade de uma quantidade maior de hormônio tireoidiano do que fora da gravidez, né? Então é por isso que a gente tem que dar atenção para o hormônio tireoidiano. Eu comecei a falar que se a pessoa tiver uma doença autoimune, aí a coisa é diferente, né? Uma doença autoimune do tipo, por exemplo, lúpus, que essa, vamos dizer que é a doença padrão que a gente utiliza para poder falar da autoimunidade. O indivíduo portador de lúpus, ele tem uma série de reações imunológicas autoimune, onde pode acontecer a autoagressão em quase todos os órgãos, né?
porque uma das maneiras como o lúpus age é provocar o que nós chamamos de uma vasculite, né? Uma reação inflamatória até nas próprias artérias, né? E isso a longo prazo pode ser responsável por promover uma perda funcional de vários órgãos, como o rim, como o fígado, às vezes alterações do pulmão e assim por diante. Então, os indivíduos que têm essas doenças autoimunes, por causa da vasculite, elas podem ter uma dificuldade maior de conseguir até de fazer chegar o sangue necessário para nutrir o leito placentário quando essa mulher engravida. Então, já isso são outras coisas e outras relações que vão acontecer para quem tem uma doença autoimune. É possível tratar, é possível se medicar, tem uma série de abordagens para isso, mas não tem muita relação aí só especificamente com a tireoidite de Hashimoto, né? Vamos ver o que a gente tem pela frente aqui. Tem alguém me perguntando, né, a respeito do hormônio antimileriano. Se o fato da pessoa ter um hormônio antimileriano baixo, especialmente abaixo de 1, no caso ela colocou aqui que 0,57, se isso é indicativo de FIV. Olha, o hormônio antireoidiano isoladamente não é responsável pela infertilidade. Existe um conjunto de coisas que deve ser levado em conta para a gente afirmar que isso é uma razão para a gente indicar uma fertilização in vitro. Então, por exemplo, um hormônio antimileriano baixo, mais eventualmente uma idade um pouco mais avançada, se a gente já está num momento em que aguardar vai ser mais arriscado do que investir na FIV, aí passa a ser uma indicação, né? Agora, para uma mulher que tem hormônio antimileriano baixo e que consegue engravidar espontaneamente, e isso é possível, isso é muito frequente inclusive, às vezes até a própria gravidez espontânea ela pode ocorrer mais facilmente do que através da FIV, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa paciente que tem hormônio antimileriano baixo, que ela vai precisar passar por um processo de estimulação ovariana e que ela tem uma resposta muito, muito baixa, né? Ela tem uma capacidade de produção de folículos muito reduzida. Isso vai diminuir muito a probabilidade que essa paciente vai ter de engravidar através da fertilização in vitro. Então, a gente precisa ponderar junto, né, o conjunto de fatores que estariam associados à baixa desse hormônio antimileriano para poder indicar a fertilização. Mas certamente ele é um fator, sim, de bastante peso, que leva muitas vezes que a gente decida pela indicação da FIV para ganhar tempo e não deixar que essa paciente passe por um período pior ainda, né, de piora da qualidade, da possibilidade dela conseguir uma gravidez, né? Eu tenho uma outra pergunta assim, que alguém está dizendo para mim que ela já fez 3 transferências de embriões negativas, e a última vez ela tinha um embrião que ela tinha o diagnóstico que o embrião era euploide, que ela já está pesquisando as trombofilias e o que mais fazer. Bom, obviamente a coisa mais importante que tem que ser feito aqui é se caracterizar bem o lado materno da história, porque se você tem um embrião geneticamente saudável, nós podemos dizer que o pai está fora da jogada, porque ele já deu a sua contribuição para a gravidez, e a gente tem lá um embrião que geneticamente é normal, portanto a carga genética tanto do pai quanto da mãe já está definida, né? Agora, o que do lado materno a gente vai ter que ter preocupação para poder aumentar a chance dessa mulher engravidar? Primeiro é aquela variação que eu acabei de citar, que é definir se o sistema imunológico dela está bem equilibrado para poder receber essa gravidez e tratar adequadamente, seja através da administração do intralípide ou, eventualmente, associação do intralípide com outras abordagens medicamentosas, né? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de coisas que a gente pode oferecer, desde hidroxicloroquina, não tem nada a favor do Bolsonaro, mas essa é uma medicação excelente, ela tem uma ação anti-inflamatória muito boa, né? E ela já foi bastante utilizada e é utilizada até hoje para tratar uma série de condições de autoimunidade, né? Existe também uma outra medicação que a gente pode associar que se chama Tracolimus. O Tracolimus é um medicamento que faz parte das medicações utilizadas no transplante de órgãos, no transplante de rins, transplante de coração, e ela também tem uma possibilidade de ser utilizada durante uma gravidez, né?
E a outra coisa que a gente também pode utilizar é um conjunto de medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, né? O mais conhecido deles é a Humira, né? Tem um outro chamado Enbrel, que são os que têm mais experiência nos processos associados à fertilização in vitro. E essas medicações, qual que é o efeito delas? Elas são inibidores do TNF, que é aquela substância que eu comentei lá no comecinho da nossa fala, quando a gente disse que o TNF é uma substância inflamatória, ela faz parte da reação inflamatória. Ela é mais ou menos, para vocês entenderem, é a substância que nós temos no nosso corpo que é capaz de bloquear a divisão celular. Então vamos imaginar que se o sistema imunológico encontra com uma célula cancerígena, como é que ele pode matar aquela célula? Pode ser que ele não consiga dar um tiro direto nela, mas ele ele pega lá e amarra o DNA, ele vai dar um laço do DNA. E esse lacinho a gente chama de indução de apoptose, que é uma indução, é uma marcação para a morte. Porque toda célula tem um tempo de vida e chega um momento que a célula ou ela morre ou ela se divide. Se ela estiver incapacitada para se multiplicar, o que vai acontecer? Essa célula vai morrer e aí a gente vai ter vencido o câncer. Agora vamos pensar em relação à gravidez. Se a gente der um banho de DNA num processo de gravidez que está acontecendo inicialmente, vocês imaginam que o que vai acontecer se essas células forem expostas a uma grande quantidade dessa substância que está impedindo a duplicação celular. Então, essas medicações que nós chamamos então de inibidores ou bloqueadores do TNF também podem ser utilizadas quando a gente está querendo ajustar aí o sistema imunológico para conseguir eventualmente uma outra gravidez ou uma gravidez, né? Então, eu já falei a respeito então do sistema imunológico que precisa ser investigado. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no endométrio. O endométrio é justamente o leito onde vai, né, acontecer a gravidez, né, a caminha do bebê, né, é o bercinho do bebê, vamos falar assim, né? Por que é importante a gente avaliar o endométrio? Primeiro, a gente precisa ter um endométrio que tenha tido um bom preparo para poder receber esse embrião. A gente avalia isso através, então, do tamanho, né, da espessura do endométrio, das características ultrassonográficas dele, né? E, além disso, a gente poderia lançar mão de uma biópsia, de um fragmento do endométrio, para fazer um estudo um pouco mais detalhado e, especialmente, conseguir entender se esse endométrio está sofrendo algum processo inflamatório. Nós chamamos isso então de uma endometrite crônica, porque o endométrio ele pode estar exposto a algumas bactérias que sobem através da vagina pelo colo do útero, né, elas provocam uma colonização da superfície endometrial e crônica. São bactérias que não têm uma atividade inflamatória muito intensa, então a mulher às vezes não sente nada, ela não tem dor, não tem sangramento, não tem desconforto, mas ela está sofrendo um processo de irritação daquele endométrio. E o endométrio, então, com a endometrite crônica, ele vai ser menos apto a reter uma gravidez e até dar continuidade na gestação. Então é importante a gente ter essa avaliação do endométrio antes de fazer esse processo de transferência novamente. E, excepcionalmente, uma outra coisa que pode acontecer é nós estarmos fazendo a transferência num momento que o endométrio não está muito preparado para receber o embrião. Nós chamamos isso então de janela de implantação. O que é uma janela de implantação? É o período em que o endométrio está mais receptivo, né? Habitualmente, quando uma mulher está engravidando espontaneamente, a gravidez, né, o tempo que o embrião fertilizado, né, o óvulo fertilizado, que se torna um pré-embrião e depois um embrião, ele demora para chegar até a cavidade uterina mais ou menos de 5 dias. E a implantação acontece lá pelo 6º, 7º dia de gravidez. Perdão, 7º dia depois da ovulação, que é quando o embrião sai de uma casquinha proteica de proteção, que a gente chama de zona pelúcida, e ali ele se implanta, ele se instala na superfície do útero, e aí vai começar todo aquele processo que eu falei daí da reação inflamatória, etc., para permitir que essa gravidez caminhe. Muito bem.
Acontece que algumas mulheres têm um processo que a gente chama de maturação do endométrio, ou de ajuste dessa janela embrionária, às vezes deslocada um pouco para frente e um pouco para trás. Então tem mulheres que a gente deveria transferir o embrião um pouco antes ou um pouco depois daquilo que a gente está fazendo. Por regra, nós sempre procuramos fazer a transferência embrionária quando estamos fazendo um ciclo com medicação assistida, 120 horas depois do início do uso da progesterona. Lembro que vocês, no processo de transformação, de transferência embrionária, o preparo do endométrio, na primeira fase, ele se dá pelo uso do estradiol, do estrógeno, e que depois, quando ele já tem determinadas características, tem pelo menos lá 7 milímetros de espessura, 7, 8 milímetros de espessura, está lá com aquele aspecto de 3 camadas, bonitinho, significa que ele está pronto para começar a receber o estímulo da progesterona. E aí então, 120 horas depois que a gente começa esse estímulo, que a gente calcula que esse é o melhor momento. Só que tem algumas mulheres que fogem dessa regra, e que a gente precisaria, em vez de 120 horas, precisaria de 130, 140 horas. Ou outras que são mais apressadas, que maturam o endométrio mais rápido. Então elas teriam essa maturação, vamos dizer, 105 horas, 100 horas depois que foi feito o início da progesterona. Então existe um exame que foi padronizado para isso, existe uma série de outros também, mas o mais conhecido na literatura é um teste chamado de ERA. ERA significa teste de receptividade endometrial, né? E esse exame, então, ele é feito de que forma? A gente faz de conta que vai fazer a transferência. Faz tudo direitinho, dá aquela fase do estradiol, depois faz a progesterona junto. 120 horas depois que você começou a progesterona, você vai lá, colhe uma amostra do endométrio e o laboratório faz uma análise da expressão de todos os genes que deveriam estar sendo expressos naquele momento para a gente caracterizar que aquilo é uma boa janela endometrial. Portanto, quando a gente faz esse exame, a gente consegue determinar se existe um descompasso entre aquilo que a gente calcula e aquilo que está realmente acontecendo. Outra coisa que pode ser feito também, quando a gente colhe esse exame da avaliação endometrial, é fazer uma pesquisa do que nós chamamos do bioma, o bioma do endométrio. É muito importante. Hoje em dia o bioma está sendo avaliado, né, e pesquisado em todo o nosso corpo, né? Eu acho que a gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo, né? Essa é a estimativa, né? Então, quando a gente encontra um bioma muito pobre daquelas bactérias que seriam as bactérias normais e esperadas, aí nós temos a necessidade da reposição daquelas bactérias que a gente chama então de lactobacilos, que são os bacilos que deveriam colonizar internamente essa cavidade uterina para poder criar um ambiente adequado de recepção para essa transferência embrionária, né? Então, a gente já falou de endometrite, a gente já falou de bioma, a gente já falou de janela endometrial. Bom, agora a gente tem que lembrar que esse útero não está perdido no espaço, né? Ele está dentro do corpo dessa mulher. Então, tudo que acontece no corpo dessa mulher se reflete dentro do ambiente uterino. E, portanto, é aí que a gente fala bastante da questão da qualidade de vida, né? Do estilo de vida. Então, o estilo de vida tem uma importância significativa porque uma paciente que tenha uma alimentação inadequada, que esteja aí com uma questão de peso muito exagerado, que tenha uma composição que a gente fala, uma atividade mais inflamatória no seu corpo como um todo, ela vai ter uma tendência pior, vai ter uma menor taxa de gravidez do que aquela paciente que está mais equilibrada, que está mais, vamos dizer, bem alimentada do ponto de vista de equilíbrio de alimentação, do que aquela que está num desequilíbrio. E aí é a necessidade, então, da gente fazer essa avaliação nutricional, né? E sugerir, então, que ela, de preferência, faça uso de uma série de complementos e suplementos que vão ajudar a melhorar a qualidade do seu corpo como um todo e também do endométrio, tá certo? Eu acho que eu consegui responder essa pergunta sobre a transferência dos embriões. Vamos ver o que mais a gente tem pela frente. Muito legal, gente. A Moreira Julie está me perguntando quanto tempo pode levar para engravidar com a FIV. Essa é uma pergunta extremamente frequente que a gente vê no consultório, né? O pessoal chega no consultório e fala assim, se eu começar a fazer a FIV hoje,
Quando que eu vou estar grávida? Bom, normalmente a gente responde o seguinte: eu costumo dividir o procedimento da fertilização in vitro em duas fases. Uma fase eu chamo de produção do embrião. A segunda fase é a transferência do embrião para a paciente. Essa primeira fase que a gente chama de produção embrionária, ela nada mais é do que o período em que a mulher passa pela estimulação ovariana, né, em que a gente vai buscar que ela tenha uma boa resposta ovariana. Uma boa resposta não quer dizer que ela tem que ser exagerada, não é isso, né? O ideal é ter, em média, né, segundo a maioria dos trabalhos, algo entre 12 e 15 folículos, né? Por que tantos folículos que a gente precisa? Vamos ter 15 embriões para transferir? Não vamos, não. A estimativa é que a gente chegue no final do processo da seleção embrionária com mais ou menos 1/3, né, de 20 a 30% no máximo daquele número que a gente começou. Então vamos fazer uma estimativa. Se a gente começar lá com 15 folículos, né, a gente vai chegar no máximo com 5 embriões que atingem o estágio que nós chamamos de blastocisto. Agora, desses 5 que atingem o estágio de blastocisto, nem todos serão geneticamente normais, nem todos conseguirão gerar uma gravidez. Então aí existe uma possibilidade de se fazer algo mais, que seria uma análise genética desses embriões antes de propor a transferência. Quando a gente fala na análise genética, é importante a gente lembrar que esse é um procedimento que demora. Não o procedimento em si de colher a amostra das células do embrião para poder analisar. Mas o laboratório demora, em média, pelo menos uns 10 dias para nos dar o resultado. E nós não podemos ficar com o embrião ali na incubadora, né, porque ele vai querer se dividir, ele vai querer, né, seguir a sua jornada e não vai ter endométrio para se implantar. Então, quando acontece o procedimento da biópsia, o que a gente faz? A gente criopreserva esses embriões. A gente guarda os embriões criopreservados. Existe um sistema de congelamento que tem hoje uma altíssima capacidade de recuperação desse material congelado, e isso faz então com que a gente faça a transferência num momento longe do período da captação ovular. Por que a gente quer fugir desse período? Hoje em dia a gente quer fugir porque o período em que a mulher está sendo submetida a esse processo de estimulação para a produção dos folículos, para a gente captar os folículos, ela vai ter uma quantidade de hormônio na circulação completamente fora do que é fisiológico. Só para dar uma ideia para vocês, uma mulher num ciclo menstrual normal, quando ela atinge um nível de mais ou menos, o estradiol dela chega a 300, ela já está ovulando. É o período do pico da ovulação. Num processo de FIV, fácil, a gente chega a 2.000, 3.000, às vezes até 10.000, né, nanogramas por ml. E isso é uma quantidade completamente fora do fisiológico. Então a gente não pode ter tanta expectativa que o endométrio se comporte da mesma maneira que vai se comportar num ciclo fisiológico normal, justamente numa FIV. Então isso tem norteado a maioria dos centros a proporem que não se faça a transferência neste momento. Então que a gente guarde os embriões, a gente brinca, espera esfriar o processo, né? Espera passar um incêndio, e aí no ciclo seguinte, quando a paciente está com a quantidade de hormônios muito mais tranquila, muito mais dentro daquilo que é fisiológico, aí sim a gente faz a transferência embrionária. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Quanto tempo que demora para a gente conseguir fazer a captação folicular? Em geral, é um período que leva 2 semanas. Então, do momento que a mulher menstrua até a hora que a gente faz a captação, em geral são 14 dias. Depois da captação, a gente tem que esperar pelo menos 5 dias para atingir o estágio de blastocisto e mais uns 10 dias para obter o resultado do laboratório. Então a gente diz que quando a paciente estiver menstruando, ou pelo menos um pouco depois do que ela já tenha menstruado, a gente vai ter o resultado dessa análise genética e a gente vai estar pronto para fazer a transferência. Quanto tempo demora a transferência? É outro ciclo menstrual. A paciente menstrua e geralmente a transferência vai acontecer entre 17 a 20 dias, 22, 21, 22 dias, depende um pouco de paciente a paciente. A gente tem um pouco mais de liberdade quando faz um ciclo hormonal, né, com suplementação, de poder esticar um pouco esse período
da primeira fase, antes de introduzir a progesterona, ou às vezes até fazer um ciclo um pouquinho mais curto. Então, em regra, em média, a gente consegue fazer a transferência lá entre o 17º, 21º, 22º dia do ciclo menstrual. E aí leva mais 10 dias para a gente ter o resultado para saber se a paciente engravidou ou não. Então, quanto tempo demora para a gente ter um resultado de uma FIV? Em média 2 meses. Né? Mas pode demorar um pouco mais. Podem acontecer coisas que nos façam, entre a coleta e a transferência, postergar um pouco mais. A paciente pode ter alguma intercorrência, pode querer cuidar um pouco mais da alimentação, pode querer se preparar emocionalmente um pouco melhor, enfim. Tudo vai depender um pouco da velocidade que o casal também quer impor ao tratamento. Né? Então não existe uma regra definida que tem que ser 2 meses ou que ela tem que fazer a transferência exatamente no ciclo seguinte. Né? Felizmente a gente tem essa liberdade e a tecnologia, né, que nos permite. Graças a Deus os japoneses inventaram uma maneira de fazer o congelamento e o descongelamento com uma alta capacidade de recuperação celular, né? Foram os japoneses que inventaram essa nova tecnologia e é por isso que hoje em dia a gente tem essa facilidade tão grande com os procedimentos de reprodução e de fertilidade. Deixa eu ir atrás um pouquinho, apareceram algumas perguntas que vieram aqui na tela mesmo. Deixa eu ver se eu acho, me deem só um minutinho. Aqui. Alguém me falou que teve um aborto de 8 meses e o bebê nasceu, óbvio, infelizmente sem vida. Será que eu posso engravidar outra vez? Se eu engravidar de novo, meu bebê corre risco? Olha, Silvana, certamente você precisa passar por uma avaliação e tentar entender se você tem algum fator de risco para voltar a ter um óbito fetal. Lamento que tenha acontecido isso com você, uma pena. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue identificar que sim, que existiu alguma razão para você ter perdido o bebê. Né? E é isso que precisa ser avaliado, porque para evitar que, obviamente, você tenha uma perda em qualquer momento da gravidez, especialmente um óbito intraútero. A causa mais frequente de óbito intraútero é um processo que a gente chama de anóxia, né? Ou seja, a falta de oxigenação. E o que faz o bebê ficar sem oxigenação? Existem os processos agudos e os processos mais crônicos. Né? Agudamente, o que pode fazer a parar a oferta de oxigênio para o bebê? É quando você tem a formação, nós chamamos de um coágulo, entre a interface da placenta, né? Entre a placenta e a circulação fetal, que é a parte que a gente chama da face materna. Imagina que a placenta, na verdade, era como se fosse um filtro. E desse lado do filtro está circulando o sangue da mãe, e do lado de cá do filtro está circulando o sangue do bebê. Então, é preciso que haja uma troca entre os elementos que estão na circulação materna, que precisam passar para o bebê, que é especialmente oxigênio, alimento, né, os nutrientes, etc., e precisam ser retirados aqueles componentes que o bebê não precisa mais. Então, o gás carbônico, quando a ureia, a creatinina, né, tudo aquilo que o bebê não precisa mais do seu corpo, que a gente utiliza aí o nosso trato digestivo, o nosso trato urinário para eliminar, o bebê utiliza a placenta. A placenta funciona então como estômago, como intestino, como rim, né, como pulmão. Né? O bebê tem uma coisa muito boa, que é o coração dele, que é que tem que fazer o sangue dele circular para conseguir sobreviver. Mas o resto, ele é dependente da placenta. Então, se a gente colocar um coágulo na superfície placentária, o que acontece? A gente para de oferecer oxigênio e para de oferecer alimento, o bebê morre. Né? Então, essa seria uma causa aguda de morte fetal. Né? Existe uma outra possível causa aguda de morte fetal, que nós chamamos de hemorragia feto-materna. O que significa isso? É quando o bebê sangra para a circulação da mãe. Né? Se vocês imaginarem que a placenta, eu vou tentar descrever mais ou menos como a gente consegue transmitir essa noção anatômica para vocês. Imagine que a placenta é como se fosse uma planta dentro de um vaso. Né? E dessa planta sai o caule,
que a gente seria aí, no caso, o cordão umbilical, e a plantinha seria o bebê, tá? Para dar uma ideia, mais uma analogia para a gente fazer. Lá né, no fundo do vaso, tem um monte de água ali circulando, né? E aquelas raízes todas que vão estar aproveitando aquele líquido todo que está sendo oferecido para poder pegar os nutrientes e etc., para o bebê poder sobreviver. Muito bom. Imaginem que esse líquido que está circulando ali é o líquido do sangue da mulher que circula em estruturas da placenta que nós chamamos de vilosidades. As vilosidades é como se fossem umas pontinhas assim, as pontas das raízes, né? E dentro dessas vilosidades sanguíneas, vilosidades coriais, desculpa, existem vasos sanguíneos do bebê. Então existem as artérias e as veias placentárias, que depois vão se dirigir como veia umbilical, como artéria umbilical, em direção ao bebê. Se a gente pegasse uma tesoura e cortasse uma vilosidade, o que iria acontecer? A pressão sanguínea dentro dessa vilosidade é maior do que a pressão sanguínea do sangue que está banhando a placenta. Então, o que acontece? O bebê tem um processo de hemorragia que a gente chama do bebê para a mãe. Por isso que é a hemorragia feto-materna. Isso é uma coisa que ocorre na natureza, numa quantidade não significativa, é uma coisa universal, toda gravidez ela tem algum grau de sangramento, né, de troca de sangue entre o bebê e a mãe, mas é uma quantidade muito pequena. E quando essa quantidade é muito grande, aí você pode ter, infelizmente, a morte do bebê. Difícil fazer o diagnóstico, porque hoje em dia os laboratórios têm muita dificuldade em confirmar para a gente que houve passagem de sangue do bebê para a mãe. E geralmente a gente vai acabar às vezes descobrindo, às vezes na hora do parto você percebe que o bebê está muito pálido, ou né, se ele já não faleceu dentro do útero, às vezes ele nasce numa condição muito ruim, e aí você faz o exame de sangue e percebe que ele está com a hemoglobina muito baixa, ele está anêmico. Está anêmico por quê? Né? Porque ele perdeu sangue, e esse sangue então pode ter sido perdido por esse processo que a gente chama então de hemorragia feto-materna. Uma outra razão para a gente ter uma morte intraútero é quando existe um processo inadequado de placentação. É quando a placenta está se formando, ela não consegue uma circulação uterina adequada, uma circulação sanguínea adequada para suprir as necessidades da gravidez. Vamos tentar descrever como é que acontece isso. Imaginem que o bebê, quando ele se fixa no útero, ele tem um processo que a gente chama, ele como que escava o endométrio atrás de sangue para manter o bebê vivo, para se manter vivo. E nesse processo ele vai como que entrar, as células da placenta elas vão entrar dentro das artérias que estão chegando naquela região e elas vão provocar um processo que vai aumentar o calibre dessas artérias. E isso é fundamental para manter uma pressão sanguínea adequada, uma quantidade de sangue adequada que chegue ali na placenta. Se esse processo de invasão da placenta não for bom, o que ocorre? As artérias não têm um grau de dilatação suficiente para fornecer a quantidade de sangue que o bebê precisa. Então vai ter um descompasso. Até um determinado momento da gravidez ele consegue crescer, se desenvolver, está bem oxigenado e tudo. Só que dali para frente a necessidade dele passa a ser maior do que a placenta é capaz de fornecer. Aí o negócio enrosca. Né? Aí o que pode acontecer? O bebê pode começar a não ter um desenvolvimento tão claro, tão adequado, e ele passa por um processo que nós chamamos então de sofrimento fetal crônico. Ele vai sofrendo, ele não vai crescendo, ele não tem oxigenação boa, ele vai ficando pequeno, menor do que o esperado para a idade, a gente chama isso então de restrição de crescimento. E se ninguém der bola para essa história da restrição, de repente ele atinge um limite que é o necessário dele para que ele conseguisse sobreviver. Se ele atingir esse limite, infelizmente ele acaba indo a óbito intraútero. Mas esse é um processo que a gente chama, o bebê avisa, ele avisa que vai morrer, ele fala que ele não está bem. Como é que ele fala? Ele fala que ele não cresce bem, ele fala que o fluxo sanguíneo das artérias não está legal,
ele fala que a distribuição de sangue, né, dentro do corpo dele não está boa, ele faz menos xixi, então diminui a quantidade de líquido amniótico, ele vai dando um monte de sinais, ele vai se mexer menos, né, tem menos movimentação fetal, ele vai ficar mais molinho dentro do útero, ele perde o tônus dentro do útero. Enfim, tem uma série de dados que vão dando as dicas para os obstetras, que falam assim, esse bebê não está bem, olha lá, olha o que eu estou falando. E aí, se ninguém der bola, infelizmente às vezes acontece da gravidez se interromper numa condição de um óbito fetal. Uma pena que isso aconteça, mas infelizmente a gente sabe que isso ainda acontece. Muito bom. Alguém está me perguntando aqui, a Jussara está perguntando se quando encontra o resultado heterozigoto para trombofilia, se aumenta com o anticoagulante. Depende de qual trombofilia você está falando, né? A trombofilia, que no passado foi dada muito mais atenção para ela, é quando existia a mutação naquele gene que produz uma enzima que se chama metileno tetrahidrofolato redutase, que a gente hoje em dia, para facilitar, a gente chama de MTHFR. Muito bom. Quem tem essa mutação na MTHFR tem uma trombofilia? Não. Tem um marcador de trombofilia que só se manifesta quando essa pessoa tem aumento de uma coisa que nós chamamos de homocisteína. Então, os indivíduos portadores de hiperhomocisteinemia, sim, esses têm trombofilia. E aí, independente do resultado dessa mutação, a gente tem que obrigatoriamente fazer uma profilaxia para trombose e tem que buscar, inclusive, metas de alimentação que consigam reduzir essa quantidade de homocisteína na circulação. Então, geralmente são indivíduos que têm ingestão inadequada de ácido fólico, vitamina B, B12, B6 especialmente, e aí a suplementação muitas vezes consegue melhorar. Só que tem gente que não melhora. Eu já vi paciente tomando um monte de vitaminas e tentando fazer dietas e tal, e essas pessoas não melhoram. Essa é a pessoa que tem a doença de verdade, e essa precisa de tratamento. Falando agora das outras mutações, será do fator 5 de Leiden, do gene da protrombina e também do gene do PAI1, apesar de que exista aí uma série de publicações contra o uso do anticoagulante, eu prefiro anticoagular. E eu vou dizer por que eu prefiro anticoagular. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que a Silvana passou, né? Que é, de repente, a gente está com uma gravidez lá no fundo, no finalzinho, e o bebê simplesmente some, né? Morre. E por que ele pode morrer? Porque pode acontecer uma trombose na superfície placentária. Então, quando a gente sugere o uso de anticoagulação da placenta, anticoagulação da paciente, é para evitar uma trombose placentária e evitar uma morte intraútero, né? Então, ainda que as nossas guidelines internacionais, né, não digam que a gente tem que fazer o tratamento, eu sou a favor de se fazer o tratamento. Uma outra pergunta aqui, o aumento da heterocromatina do cromossomo 9, é possível engravidar com FIV? Ora, Leide, com FIV e sem FIV. Heterocromatina do cromossomo 9 é uma coisa extremamente frequente na população. O que é heterocromatina? Cromatina é justamente aquele pedaço do DNA que nós temos, é a tradução da nossa carga genética. E vocês lembram que, né, isso é dado por uma sequência de letrinhas, né, que é um conjunto de 4 letras chamadas ACTG. E essa sequência das letrinhas, A, C, C, T, G, T, T, né, repetido a não sei quantas vezes e numa sequência específica, para cada gene existe, então, uma sequência específica para determinar o que é aquele gene, né? Então, isso tem uma quantidade enorme de genes que estão inscritos nessa sequência de cromatina que a gente está falando. E o que é uma heterocromatina? A menor descrição que eu tive disso, até hoje eu repito, quando você recebe o jornal de domingo, ele tem uma série de coisas muito importantes que vão estar escritas. A minha bateria está acabando aqui. E é engraçado que eu estou ligado, mas não está carregando. Uma série de coisas que vão estar inscritas lá naquela sequência do DNA, mas tem um monte de lixo, um monte de coisa que não quer dizer nada. Isso é heterocromatina. É um trecho do seu DNA
que não tem nada, nenhuma mensagem escrita nele, como se fosse um monte de folhas inúteis dentro do seu jornal de domingo. Então não se preocupe, heterocromatina não tem a menor importância do ponto de vista de fertilidade, tá bom? Isso é uma coisa extremamente comum na população e a gente encontra isso com muita facilidade. Alguém me perguntando se tem uma data certa para fazer uma esteroscopia para pesquisar endometrite. Não. Você pode fazer tanto na primeira fase quanto na segunda fase do ciclo, né? E aí isso então pode ajudar a gente a identificar através da pesquisa pelo exame imunohistoquímico, não é qualquer anátomo patológico, precisa ser um exame um pouco mais sofisticado, ele que vai nos dizer se existe ou não uma endometrite. E uma última pergunta aqui, alguém perguntando se não tem questionamento sobre a efetividade do ERA. Tem sim. Todo mundo questiona tudo hoje em dia, né? A medicina não é uma ciência da verdade passageira, que a gente costuma brincar, né? O ERA tem os seus questionamentos, especialmente porque ele foi desenvolvido por um grupo muito forte ligado à fertilização in vitro, um grupo da Espanha. E esse grupo, eles se tornaram tão fortes que eles acabaram criando um laboratório, uma linha fora da fertilização. Eles até se separaram, metade dos donos cuidam do laboratório, a outra parte continua cuidando da clínica de fertilização. E é o grupo da Genomics, é o grupo do IVE que desenvolveu essa técnica do ERA. Sim, existe questionamento do ERA, por isso que nós restringimos o ERA muito quando a gente já fez, vamos dizer, tudo e não encontrou nenhuma alteração, e a gente fala, bom, será que existe uma questão ligada a essa falha de implantação que possa estar relacionada, então, com essa janela de implantação? Aí sim, eu acho que vale a pena fazer, sim. Confesso que raramente eu precisei mudar a minha janela de implantação. Isso deveria acontecer em muito menos do que 10% de todas as pacientes que fazem o ERA. É uma coisa que deixa a gente preocupado, porque, puxa vida, você vai fazer um monte de exame para conseguir um resultado anormal, mas a gente está lidando com gente que tem repetidamente dificuldades para conseguir engravidar, né? Então, por isso que é interessante que a gente faça o exame. Eu acho que eu já respondi praticamente tudo o que chegou de perguntas dentro aqui desse intervalo de tempo que a gente teve. Eu espero que vocês tenham aproveitado, na medida do possível, a minha verborragia sobre as questões ligadas à FIV. E a gente adora poder ter esse tempo com vocês. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais vezes durante o ano. O Instituto vai ter lives repetidas. Nós já temos uma live programada para fevereiro com o Dr. Neuri Botega, que é um especialista, um psiquiatra muito reconhecido, um pesquisador muito importante da Unicamp, que vai falar com a gente sobre depressão e aspectos ligados à depressão no ciclo grávido puerperal. Enfim, várias outras lives vão acontecer ao longo do ano. A gente vai voltar a falar de FIV, a gente vai voltar a falar de abortamento habitual, vai voltar a falar de imunologia, e a gente tem várias novidades ao longo do ano para trazer para vocês. Quero desejar a todos um ótimo ano e dizer que esse ano é um bom ano para engravidar. Sim, vamos lá. Quem está com o plano, tira o plano da gaveta, tire esse seu projeto e vamos tocar para frente, porque realmente 2023 eu acho que é um ano bom para todo mundo engravidar. Uma boa noite a todos e eu desejo saúde, paz e muita alegria nesse ano que a gente está vivendo. Um abraço a todos vocês